E aí, pessoal, olha só essa questão que caiu no Enem 2011, que também fala um pouquinho sobre soluções, né? Vai trabalhar também com densidade. E fala assim: com base no texto e na análise realizada pelo técnico, as amostras que atendem às normas internacionais são. Então, bora ler o texto, né, para ver do que se trata. Certas ligas estanho-chumbo com composição específica formam um eutético simples. Vocês sabem o que é eutético? É um tipo de mistura, né? O que significa que uma liga com essas características se comporta como uma substância pura, com um ponto de fusão definido. A gente sabe que substância pura vai ter um ponto de fusão constante, assim como uma mistura eutética também tem um ponto de fusão constante. Lembra que o que vai variar é o ponto de ebulição. No caso aí, 183 graus Celsius para essa mistura de estanho e chumbo que ele falou na questão. Essa é a temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão dos metais que compõem esta liga. Por exemplo, o estânio ele vai fundir a 232 graus Celsius e o chumbo só a 320. Mas quando mistura os dois, o ponto de fusão deles baixa para um único ponto de fusão, que é esse que ele falou no texto, 183 graus Celsius. Ok? O que justifica a sua ampla utilização na soldagem de componentes eletrônicos, em que o excesso de aquecimento deve sempre ser evitado. De acordo com as normas internacionais, os valores mínimo e máximo das densidades para essas ligas são... Aí ele vai dar os valores aqui de referência para a gente, ó. De acordo com as normas internacionais. E lembra que ele perguntou sobre qual é, né, que, pela análise do técnico, lá na pergunta, lembra? As amostras que atendem às normas internacionais. Aqui ele vai falar para a gente, ó. As normas internacionais, elas têm que seguir isso aqui, ó. Os valores de densidade, os valores mínimo e máximo de densidade. Ou seja, a densidade ela tem que estar nesse intervalo entre 8,74 grama por ml e uma densidade de 8,82 gramas por ml. Então tem que estar nesse intervalo. Se tiver acima ou abaixo disso, então essa liga metálica de estânio e chumbo ela não é suficiente para fazer esse tipo de liga, né? Que vá, por exemplo, ter esse tipo de eutético simples que ele fala aí na questão, tá? Que vai aí, por exemplo, ter o ponto de fusão de 183 graus Celsius. Tá? É isso que ele falou pra gente até agora, respectivamente, né? Depois ele continua dizendo o seguinte: as densidades do estanho e do chumbo são respectivamente. Então a gente vai colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, densidade do estanho, tá? E aqui do outro lado, a densidade do chumbo. Vou colocar o símbolo químico deles aqui. Do estanho, 7,3 gramas por ml. 7,3 gramas por ml. E do chumbo é de 11,3 gramas por ml também. Tá? Respectivamente, né? Um lote que contém 5 amostras de solda estânio-chumbo foi analisado por um técnico. Então tá aí, né? As 5 amostras. Por meio de determinação de sua composição percentual em massa. Olha só, gente. Determinando aqui a sua composição percentual em massa, cujos resultados estão mostrados no quadro a seguir. Então, a primeira amostra, por exemplo, tem o percentual de estânio, de chumbo, a segunda amostra, a terceira, a quarta e assim vai. Tá? Então, com base no texto que a gente leu, né? Lembra que a densidade da liga metálica ela tem que estar nesse intervalo aqui, ok? Se estiver fora desse intervalo, ela não está no padrão internacional. Tá? E ele deu as densidades do estânio e do chumbo. E com base nessas amostras, a gente tem que analisar qual delas está no padrão internacional. Para isso, é o seguinte, ó, vamos lá na primeira amostra. Eu vou fazer o primeiro cálculo da amostra 1, aí eu vou apagar, depois fazer da amostra 2, enfim. Para a gente ir testando cada uma delas, para ver qual delas atende à norma internacional. Lembra que a norma internacional é essa daqui, ó, tá? Que eu coloquei aí nesse retângulo aí em cima para vocês. Então, bora lá na primeira amostra. A amostra 1 tem 60% de estânio, tá? 60% aqui de estânio e 40% de chumbo. Aí, como é que a gente vai calcular isso daqui? Você vai calcular assim, ó. A densidade do estânio é 7,3 gramas por ml. Ou seja, isso aqui é 100% da densidade dele, né? Mas se eu tiver numa composição química só 60% disso, tá? Qual vai ser a densidade que ele pode ocupar aqui? Aí eu faço uma regra de 3, tá? Na verdade, essa regra de 3, esse valor de x, nada mais é do que 60% de 7,3. Aí tu pode fazer assim, ó, 7,3 vezes 0,6, né? Que é 60% de 7,3, que vai dar aqui pra gente. Vou fazer na calculadora, viu, gente? Porque a gente vai calcular amostra por amostra. Para não demorar muito esse vídeo, deu aqui pra gente 4,38, né? Gramas por ml. Isso aqui é do estânio. Agora a gente vai fazer do chumbo. Mesmo esquema, tá? Do chumbo é 11,3.
Ou seja, isso aqui é 100%, só que ele falou que nessa amostra é só 40%, né? Só 40%. Então seria quanto isso daqui para o chumbo? A gente faz outra regra de 3 aqui. Mesma ideia, viu, gente? Essa regra de 3 nada mais é do que 40% de 11,3. Então a gente faz assim, 11,3 vezes 0,4, que é 40%, né? Que vai dar aqui pra gente 4,52 gramas por ml. Aí é o seguinte, essa liga metálica, essa primeira amostra aqui, que é essa liga metálica, ela tem esses dois nessas composições, 60% de estânio e 40% de chumbo. Somando as duas, nós vamos ter o valor aqui da densidade dessa liga, tá? Eu vou colocar assim, ó, da densidade da primeira amostra, da primeira liga metálica, né? Que ele deu pra gente dessa amostra. Então, somando os dois, 4,38 mais 4,52, nós vamos ter um total aqui, olha, de 8,9 gramas por ml. Aí, tu não concorda comigo que a densidade da primeira amostra é 8,9 gramas por ml e está acima da máxima permitida? A máxima permitida é essa. Tá? Como ela está acima, então eu posso afirmar que a amostra 1 ela não é adequada porque ela não está atendendo às normas internacionais. Vocês entenderam? Então esse é o cálculo que você vai ter que fazer para as outras amostras, tá? Então nós vamos manter aqui o cálculo. Já fizemos aqui da primeira amostra, vimos que não é isso, então vamos para as outras agora, tá? Vamos lá então para a segunda amostra. Para a segunda amostra, nós temos aqui 62% de estânio e 38% de chumbo. Então a gente coloca assim, ó, 62% de estânio e 38% de chumbo. Aí faz de novo o cálculo, viu? Ou seja, é 62% de 7,3. Aí tu faz 7,3 vezes 0,62, tá? Que vai dar aqui pra gente 4,526, tá? Perceba que aqui esse valor, né, já demora um pouquinho esse cálculo, né? Outro caso aqui, agora para o chumbo, 11,3 vezes 0,38, que é 38%, né? Que vai dar aqui para a gente 4,294. Somando esses dois, 4,294 mais 4,526 vai dar um total de densidade da segunda amostra igual a 8,82 gramas por ml. Agora, olha só, a amostra 2 apresentou essa densidade e ela está no máximo aqui, ó, mas ainda dentro do padrão, tá? Então, eu posso dizer que a amostra 2 está no padrão internacional. Então, pode ser a amostra 2. Como a gente sabe que não pode ser a amostra 1, a gente elimina a letra A e letra B. E como a gente sabe que tem que estar a amostra 2, né, não tem a amostra 2 na letra D nem na letra E. Então, o gabarito correto aqui para a gente é letra C, tá? Mantém esse mesmo cálculo lá para a terceira e verifica se vai dar certo. Para a quarta, tem que dar certo, né? Já que o gabarito correto é a letra C. E para a quinta, provavelmente, se tu for fazer esse cálculo, não vai dar certo. Então, para a gente não se prolongar aqui, tenta fazer aí, vamos dinamizar um pouquinho isso. E detalhe, viu, gente? Se essa correção tá te ajudando aí para tua preparação para o Enem, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda bastante também o nosso trabalho por aqui. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau!